Desde que eu era pequeno até os dias de hoje, um assunto que sempre me fascina é o estudo da história. Pesquisar e aprender sobre culturas, povos e pessoas do passado sempre é uma experiência enriquecedora para mim. E na história tem de tudo, desde exploração, conflito, diplomacia, tecnologia, relacionamento e por aí vai. Mas um tópico que sempre aparece no estudo da história são as guerras e as batalhas. Até porque parece que o ser humano tem uma vontade insaciável de resolver tudo por meio da força e por meio de conflitos. O que, parando para pensar, é até um pouco contraditório com o momento atual de relativa paz que vivemos no mundo. E talvez para uma pessoa da nossa geração seja algo completamente inconcebível viver em um mundo ou um país em guerra. Parece algo totalmente do passado. Ninguém imagina uma pessoa da modernidade trocando seus smartphones, tablet e smartwatch por armas, granadas e metralhadoras. Mas as guerras não vão deixar de existir por causa disso. Só estamos tendo sorte de viver em uma época de paz. Mas deixando os devaneios de lado, um período específico da história que eu acho mais curioso é a Idade Média, época dos cavaleiros, das espadas, das donzelas e castelos. Uma época que tem os seus encantos, mas também tem o seu lado obscuro, que é comumente chamado de Idade das Trevas. E no quesito guerras e conflitos, os povos dessa época eram campeões. Eles basicamente resolviam quase tudo no campo de batalha, e por causa da figura de um rei, que centralizava o poder, tomar o trono era algo corriqueiro. Bom, a Idade Média, ela durou do século V até o século XV, 1000 anos, e muitas guerras e batalhas ficaram famosas. Tivemos, por exemplo, a Batalha de Poitiers, que impediu os avanços islâmicos na Europa, lideradas por Carlos Martel, as cruzadas e as jihads islâmicas para tomar algum lugar sagrado, as invasões mongóis de Gengis Khan, as Guerras das Rosas e a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, a Guerra da Reconquista da Península Ibérica, até a queda de Constantinopla. Eu posso depois fazer um vídeo só sobre esses conflitos em específico, mas nesse vídeo eu quero me focar em algo um pouco mais simples, e entender como era este período, como eram as batalhas, as guerras na Idade Média, quem eram essas pessoas que lutavam nesses conflitos, quais equipamentos e armas utilizavam, quais táticas e estratégias. Então, como se fosse uma espécie de RPG, vamos nos transportar para aquela época e vivenciar uma experiência mais próxima possível. Então, vamos lá. Então, aqui estamos. Ainda um pouco tonto da sua viagem, você tenta se localizar e descobre que está no ano de 1429 e você está situado em algum lugar próximo ao Ducado de Auvergne, dominado pelo Reino da França, uma região de muita história que já foi dominado por Júlio César no final da República Romana, pelos visigodos, pelos francos e também já foi um território do Ducado da Aquitânia. Só depois foi integrado ao Reino da França. Bom, neste local, um pouco longe de tudo, onde só possuía campos verdejantes e colinas, você primeiro checa os seus status, como se fosse um jogo de RPG, e descobre que é um cavaleiro, que é um dos títulos mais honrados e prestigiados que alguém poderia ter na Idade Média. Quase sempre faziam parte da nobreza e tinham o cavalo como seu maior aliado. Eram responsáveis por proteger os nobres, as terras e o reino. Os cavaleiros eram treinados desde cedo, com pouquíssima idade, onde já treinavam com espadas e cavalos. E após um período como escudeiro, você era elevado à categoria de cavaleiro com a cerimônia de investidura, onde você ficava ajoelhado perante o rei e jurava ser leal, corajoso, cortês, proteger o reino e os mais fracos. Os cavaleiros dispunham de diversas armas, como lanças, espadas, machados, martelo, mangual e etc. E armaduras com cota de malha, elmos e armaduras completas que chegavam a pesar 27 quilos. E muitas vezes participavam de torneios para determinar o cavaleiro mais corajoso e habilidoso. Muitos deles também se juntavam a ordens militares para tomar ou proteger algum lugar sagrado. Bom, ao descobrir a sua classe, digamos assim, você pede ajuda aos camponeses que o levam até a capital desta região. E a capital deste ducado é a cidade de Clermont-Ferrand, uma cidade com muita história, que já foi invadida e saqueada por diferentes povos, como os vândalos, alanos, visigodos, francos e por vikings. Também foi neste local que foi organizado e convocado a primeira cruzada, em 1095, pelo Papa Urbano II, um local com relativa tranquilidade e diferentes tipos de pessoas. Você consegue observar ao longe uma belíssima e colossal construção, que é a Igreja Catedral de Clermont-Ferrand,
com seus impressionantes 108 metros de altura, toda pintada com uma cor escura, que mostra toda a força e imponência da igreja sobre os reinos. As cidades naquela época ainda eram cidades muradas, para proteger de invasões. Geralmente tinha uma catedral ou um castelo no centro, e geralmente também tinham odores terríveis, pois a maioria da população jogava seus excrementos e esgotos em pilhas de detritos a céu aberto, mas com a pavimentação das ruas diminuiu um pouco a sujeira. De dia, a cidade ficava cheia de pessoas, que vendiam e faziam diversos tipos de serviços. Tinham ferreiros, sapateiros, vendedores de tecido, açougueiros, dentistas e etc. Bastava um comerciante abrir as venezianas de sua casa para transformar numa banca de mercadoria. Tinha também muitos animais, como cães, mulas, porcos, cavalos e galinhas. E de noite, a cidade era escura e silenciosa, e era comum ter um toque de recolher para prevenir assaltos e assassinatos. Às vezes aconteciam castrações, enforcamento e amputações em praça pública, e a população se aglomerava para assistir como uma espécie de espetáculo. Isso era feito para punir algum criminoso ou algo do tipo. A cidade tinha sua própria dinâmica, e quase sempre era bem populosa, com casas e prédios de 3 a 4 andares, e na parte de trás, os pequenos quintais serviam para cultivo de alimentos e ervas medicinais. Tinham também hospedarias e pousadas, com tavernas que ofereciam várias carnes assadas, bem como alimentos simples como pão, queijo, arenque e bacon. E entre as suas visitas às hospedarias e tavernas, apenas um assunto corria entre os moradores. Você, curioso, acaba perguntando sobre o que eles estão falando, e com muito entusiasmo, um dos moradores logo te responde. Ele diz: "É ela, a garota camponesa, que vai nos libertar dos malditos ingleses. Ela está marchando até Orleans, é só uma questão de tempo até os ingleses serem derrotados." Você o questiona: "Quem é ela?" O morador responde: "Ela é uma santa, que foi enviada por Deus para nos proteger. Ela é conhecida como a Dama, ou melhor, a Virgem de Orleans." Bom, você fica impressionado com essa história e um pouco curioso sobre essa tal Dama de Orleans, mas mesmo assim decide não interferir nesta história, e deixando que, digamos, ela siga o seu curso natural. Mas não tem jeito, pois como você é de uma classe de nobres e cavaleiro em um reino em decadência, acaba sendo convocado para lutar nesta guerra, pois caso você se recusasse a lutar, seria considerado um ato de traição, com direito a enforcamento. Então, sem opção, você parte para combater ao lado das tropas francesas e ao lado da Dama de Orleans. Bom, a Dama de Orleans, que as pessoas tanto se referem, é nada mais nada menos que a própria Joana d'Arc, uma personagem lendária e muito misteriosa da Idade Média. Ela era uma simples camponesa que alegava receber visões de anjos que a diziam para coroar Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. E então, aos 16 anos, Joana parte para conhecer o próprio Carlos VII e cumprir o que suas visões diziam. No dia em que eles se encontraram, Carlos queria testá-la, e com medo de que ela poderia matar o futuro rei, eles decidem ocultar Carlos em uma sala cheia de nobres. Joana então teria reconhecido o rei disfarçado entre os nobres, sem que jamais tivesse o visto. Joana teria ido até o verdadeiro rei e se curvado e dito: "Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória." Ela então o convenceu a lhe entregar um exército com o intuito de libertar Orleans, que estava sob domínio dos ingleses. Explicando um pouco o contexto, estamos falando sobre a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que começou em 1337 e foi terminar apenas em 1453, uma guerra com várias etapas, onde no começo teve decisivas e humilhantes vitórias inglesas sobre os franceses, como na Batalha de Crécy e na Batalha de Azincourt, onde com um exército menor, os ingleses subjugaram os franceses e os derrotaram em seu próprio território. Isso abalou muito a moral francesa, que acabou tendo diversas crises no reinado, e a guerra não aconteceu de forma contínua durante esses mais de 100 anos. Ela teve momentos de hiatos, tanto por tratados de paz quanto por enfermidades, como a peste negra, por exemplo, que assolou a Europa durante esse período. Mas os franceses só conseguiram reverter o domínio inglês graças a essa figura misteriosa e extremamente corajosa da Joana d'Arc. E tudo isso foi decidido na cidade de Orleans. Orleans era uma cidade localizada às margens do rio Loire, no centro-norte da França, e era uma cidade mais ao norte que a coroa francesa possuía. Até mesmo Paris estava sob controle dos ingleses, e sua posição, próxima ao rio, tornou um obstáculo aos ingleses para sua conquista. Era também uma cidade estratégica para os dois lados. Os ingleses diziam que se Orleans caísse, toda a França seria conquistada.
Ela era guarnecida por 2.400 soldados e mais 3.000 soldados milicianos. E efetivamente, o cerco inglês contra Orleans começou em 12 de outubro de 1428. Os ingleses logo capturaram todas as regiões em volta da cidade para isolá-la. Eles também dividiram suas forças de cerco em dois principais frontes, uma no lado oeste e norte, com várias tropas divididas, bem como um cerco padrão, e uma outra no lado sul, atrás da ponte, que cruzava o rio Loire, que dava acesso direto à cidade, mas estava bastante protegido pelos franceses. O então conde de Salisbury, Thomas Montagu, que era um líder bastante experiente e muito respeitado, liderava as tropas inglesas ao sul, depois da ponte. Ele então ordenou que fosse bombardeado os muros. Isso durou alguns dias, até que então ele tentou efetivamente invadir pela ponte, mas foi facilmente repelido pelos franceses, tendo que mudar de estratégia para invadir a cidade. Mas no meio desse processo de bombardeamento, tanto inglês quanto francês, Salisbury acabou sendo atingido por um canhão francês, fazendo com que ele perdesse metade do seu rosto. Como era um grave acidente, ele acabou não resistindo e morrendo alguns dias depois. Salisbury então foi substituído pelo comandante William Conde de Suffolk. Suffolk era mais cauteloso que Salisbury e decidiu construir um cerco prolongado, evitando atacar diretamente. Os ingleses então construíram várias fortificações em volta de Orleans, principalmente no lado oeste e norte, e no sul depois da ponte, e um também no extremo leste para evitar e cortar qualquer abastecimento à cidade. Neste ponto da guerra já estávamos em 1429, já tinha se passado alguns meses de cerco. Os franceses já estavam bem enfraquecidos, era apenas uma questão de tempo até Orleans caísse e ser dominada pelos ingleses. Mas, de forma inesperada, Joana d'Arc, após ter convencido Carlos VII, futuro rei da França, a lhe fornecer algumas tropas, ela marcha até Orleans para tentar libertar a cidade do cerco inglês. E de forma surpreendente, Joana, junto com suas tropas, conseguem adentrar a cidade de Orleans sem precisar enfrentar nenhuma tropa inglesa que estava cercando. Foi um verdadeiro milagre, pois ela entrou pelo lado leste da cidade, pouco defendido pelos ingleses, e chegando dentro da cidade, a primeira coisa que Joana faz foi cruzar a ponte do rio Loire e pedir para os ingleses se renderem e abandonarem esta guerra. Os ingleses então respondem, dizendo que ela era apenas uma mera cuidadora de vacas e que ela seria queimada viva se caso fosse capturada. Joana fica muito assustada e triste, e chorou por causa disso, pois ela era apenas uma garota de 16 anos no meio de uma guerra. Algum tempo depois, uma pequena parte das tropas francesas decidem deixar os muros e atacar algumas guarnições inglesas no cerco ao norte, tentando pegá-las de surpresa. Este ataque foi liderado pelo comandante La Hire, mas os ingleses ali próximo conseguiram proteger a guarnição e forçaram as tropas francesas a recuarem para dentro da cidade novamente, fazendo com que a missão fosse mal sucedida. Mas isso fez com que Jean de Danois, mais conhecido como a Bastarda de Orleans, se preocupasse em procurar mais reforços. E nesse mesmo tempo, Joana fazia discursos inflamados no centro da cidade, tentando reerguer a moral francesa, tanto dos moradores quanto dos soldados. E alguns dias depois, Jean de Danois consegue retornar à cidade com mais reforços. Eram mais 1.500 soldados ao lado dos franceses. E sem perder tempo, Danois, junto com as forças, atacam outra guarnição inglesa, esta localizada mais ao extremo leste, bem isolada, em Saint-Loup. Joana também foi junto, e viu os horrores da guerra pela primeira vez. Esta batalha durou cerca de 3 horas, e os franceses, liderados por Danois, derrotaram os ingleses em Saint-Loup. Joana estava totalmente horrorizada com esta batalha. Ela nunca tinha visto uma guerra antes. Ela então segurou um soldado inglês já praticamente morto e ficou muito triste, pois ele acabou morrendo sem nem ter confessado os seus pecados. Joana então retornou à cidade de Orleans e foi imediatamente para a igreja rezar. Mas mesmo com a pequena vitória francesa sobre o cerco inglês, os franceses em Orleans estavam ainda muito preocupados, pois eles descobriram que os ingleses iriam receber reforços do exército borgonhês, liderado por John Fastolf. Isso provavelmente daria o fim ao cerco de Orleans em favor aos ingleses. Mas isso também fez com que os franceses tivessem que agir. Então, uma grande parte do exército, liderado por Danois, cruzou o rio Loire pelo lado leste, pouco defendido pelos ingleses, e atacaram a principal guarnição inglesa que estava do outro lado da ponte, chamada de Les Tourelles, que tinha uma grande quantidade de tropas inglesas. Esta então era uma batalha decisiva para o destino da cidade de Orleans. A ideia de Danois era atacar os ingleses pelas costas e cercá-los até a ponte, e então a batalha começa. Danois, junto com Joana d'Arc e várias outras tropas, invadem a fortificação de Les Tourelles, perto da ponte.
Os franceses então vão derrotando tropa após tropa dos defensores ingleses, até que apenas os exércitos do comandante inglês, Glasdale, sobrem. Mas não foi uma batalha fácil, na verdade os franceses tiveram muitas perdas e Joana também foi atingida por uma flecha entre seu ombro e seu pescoço. Mas mesmo assim, ela continuou no fronte da batalha sem retroceder. Já os ingleses em Torrelles, já completamente cercados em cima da ponte improvisada, também não se rendiam, mesmo com os pedidos de Joana, a donzela de Orleans. E quando os ingleses tentaram seu último ataque, a ponte de madeira cedeu por causa do peso das tropas, onde a maioria dos soldados ingleses restantes acabaram caindo no rio Loire, inclusive Glasdale, que por causa da sua armadura pesada, acabaram morrendo afogados. Com esta outra derrota no cerco, agora em Torrelles, a moral inglesa está bastante abalada. Então, agora as tropas francesas, com maior número, deixaram os muros de Orleans e foram enfrentar frente a frente as tropas inglesas restantes, no lado oeste e norte. Os ingleses também se colocaram em posição para fazer enfim a verdadeira e decisiva batalha por Orleans. Os exércitos ficaram frente a frente, mas os ingleses, em menor número, prevendo outra derrota em campo aberto, preferiram se reagrupar em outras guarnições, desistindo por completo de Orleans. Então, depois de 210 dias de cerco, Orleans foi finalmente defendida e liberta graças às defesas francesas, La Hire, Jeanne de Danois e principalmente Joana d'Arc, uma simples garota camponesa que conseguiu elevar a moral francesa e reacender o orgulho nacional. Conseguiu derrotar as tropas inglesas depois de muito tempo, algo que parecia impossível. Mas não havia tempo para comemorar, pois a guerra ainda duraria mais tempo e outras decisivas batalhas ainda estavam por vir. Bom, você que estava na cidade de Clermont-Ferrand não conseguiu chegar a tempo para lutar e defender a cidade do cerco inglês em Orleans. Mas uma outra batalha muito importante também estava prestes a começar e você lutaria neste fronte. Esta seria a Batalha de Patay. Chegando em Orleans, você é logo incorporado às tropas do líder da cavalaria, La Hire, um guerreiro muito astuto e combativo. E depois da derrota inglesa em Orleans, os exércitos se retiraram para outras guarnições ao longo da região do rio Loire. E depois de um mês dos franceses reunindo homens e suprimentos para a próxima campanha, o exército francês, sob o comando do Duque de Alençon, Joana d'Arc, La Hire, entre outros, partem para capturar outras posições e guarnições inglesas restantes. Então, eles tomam a pequena cidade de Jargeau, capturam também a ponte de Main-sur-Loire e marcham até o castelo próximo para sitiar Belgense. Neste meio tempo, você acaba conhecendo melhor Joana d'Arc. Era realmente destoante, uma garota de 16 anos, no meio de vários soldados rústicos e ásperos. Mas Joana era uma pessoa extremamente religiosa, rezava várias vezes ao dia e gostava também de pregar a palavra e fazer discursos inflamados contra os ingleses, que definitivamente acendiam a moral dos soldados. Mas ela não gostava de ser contrariada e nem de segredos. Algumas vezes ela discutia com outros comandantes que não contavam os planos de batalha para ela, por achar ela muito inexperiente. Mas ela era realmente uma garota muito impressionante por conseguir aguentar tudo aquilo com tão pouca idade. Bom, enquanto isso, os ingleses perdendo suas guarnições, esperavam ainda o reforço das tropas de John Fastolf, que tinham partido de Paris após saber que Orleans havia sido perdido pelos ingleses. As tropas de Fastolf se agruparam com os sobreviventes comandados pelo veterano Lord Talbot, que tentavam proteger as guarnições da região do Loire. E eles se encontraram e organizaram em algum lugar próximo à pequena aldeia de Patay. Então, pelo lado inglês, estavam John Fastolf e John Talbot, do comando das tropas inglesas, com cerca de 5.000 soldados. A grande parte deles eram arqueiros e poucas infantarias. E do lado francês, tínhamos La Hire, Joana d'Arc e Jean de Chantralès, com em torno de 1.500 cavaleiros e algumas infantarias. E graças à velocidade e mobilidade da cavalaria francesa, 180 cavaleiros da vanguarda, liderados por La Hire e Jean de Chantralès, da qual você estava fazendo parte, conseguiram observar ao longe as tropas inglesas se organizando. Os ingleses estavam se posicionando principalmente sob duas principais formações. Na linha de frente estavam os homens e exército de John Talbot, uma pequena infantaria no meio e aos lados uma grande formação de arqueiros que se protegiam atrás das estacas enfincadas no chão para deter possíveis avanços de cavalaria. Alguns metros para trás estava o exército de John Fastolf, com uma formação parecida, onde tinha principalmente também arqueiros no seu exército. Bom, a tática inglesa era bastante conhecida e um terror para os franceses,
E você deve estar achando estranho o porquê eles utilizavam uma quantidade tão grande de arqueiros. A arquearia na Inglaterra era quase que um esporte nacional. Desde criança, as pessoas eram ensinadas e treinadas com arcos, e também era uma das armas mais fáceis de fabricar, e com uma menor curva de aprendizado também, diferente de um cavaleiro, por exemplo. E também era uma arma que, se bem aplicada, você conseguia infligir massivos danos aos adversários, perdendo poucas tropas. E utilizando o arco longo inglês, os franceses foram humilhantemente derrotados em seu próprio território, com exércitos muito maiores, como nas batalhas de Crécy e Azincourt, alguns anos antes, utilizando essas mesmas táticas, onde basicamente os ingleses escolhiam algum terreno mais alto e com pouco campo aberto, colocavam e enfincavam estacas no chão para deter os cavaleiros franceses e lançavam uma maciça chuva de flechas sobre o adversário, obrigando ou a recuar ou a morrer sem nem conseguir atingir o seu inimigo. Uma tática muito inteligente e engenhosa. Um ditado inglês dizia: enquanto a primeira flecha inglesa atingia o seu alvo, a terceira flecha já estava sendo disparada. Mas os 180 cavaleiros da vanguarda francesa, liderados por La Hire e Jean de Chantralles, sem perder tempo para pensar, perceberam que os exércitos ingleses ainda estavam desorganizados e que as tropas de Falstaff ainda estavam afastadas das de Talbot. Então, de forma ousada e corajosa, a vanguarda dos 180 cavaleiros decide atacar a formação dos arqueiros de exército de Talbot. Então você analisa e começa a pensar consigo mesmo, que aqui vai ser a sua morte. Não tem como algum soldado conseguir sobreviver ao arco longo inglês atacando de forma direta desse jeito. Mas você acaba acreditando e confiando nas palavras de La Hire, que no final desta batalha, todos ali sairiam vitoriosos e comemorariam a primeira vitória contra os ingleses. Então, lá vão eles. Uma parte dos cavaleiros, liderados por La Hire, atacam um lado dos arqueiros, e outra parte, liderados por Jean de Chantralles, atacam o outro. Mas todos atacam de frente os ingleses. Os franceses utilizam a sua principal arma de guerra, que é o Charger, ou a carga de cavalaria, que pode derrotar praticamente qualquer coisa que estiver na frente, onde basicamente você corre o mais rápido que conseguia, com o cavalo segurando a sua lança para acertar em cheio o seu adversário, sem qualquer chance de defesa, quebrando qualquer formação de infantaria. Mas os ingleses logo perceberam a movimentação, e então começa a batalha, e começa também a chuva de flecha do temido arco longo. Mas, sem retroceder e nem hesitar, os corajosos franceses avançam sem medo da morte. Eles vão ganhando terreno enquanto avançam. As primeiras flechas começam a passar sobre os cavaleiros, e muitos deles já começam a ser atingidos. Um a um, os cavaleiros franceses vão sendo atingidos e derrubados. As armaduras francesas eram muito resistentes contra flechas comuns, mas o arco longo inglês era uma das poucas armas que conseguia perfurar a sua armadura. Mas mesmo assim, a vanguarda dos 180 cavaleiros franceses não recuam, continuam avançando. As estacas no chão ainda conseguem deter mais alguns outros cavaleiros, mas não tem jeito. Os franceses finalmente conseguem atingir em cheio os arqueiros e infantaria inglesa. O impacto da carga de cavalaria simplesmente era mortal. Muitos ingleses eram arremessados, pisoteados, perfurados ou desmembrados com a força da cavalaria. Alguns soldados ingleses ainda tentavam lutar no corpo a corpo, ou então tentavam atingir o cavalo, para que o cavaleiro caísse dele. Você, por um milagre, conseguiu não ser atingido por flechas e nem ser derrubado do cavalo. E agora é a hora de sacar a sua espada e começar a enfrentar os arqueiros ingleses. Bom, e apesar das baixas dos cavaleiros, eles conseguiram com sucesso penetrar e atingir a primeira fileira de arqueiros do exército de John Talbot. Mas apenas isso não seria o suficiente para derrotar os ingleses, pois logo atrás estavam os arqueiros e exército de John Falstaff, que perceberiam o ataque e iriam contra-atacar. Mas aí então, ao fundo, no horizonte, surgem mais 1.200 cavaleiros franceses, que logo em sequência que os 180 cavaleiros da vanguarda atingem o alvo, eles imediatamente partem para reforçar os exércitos e acabar de vez com as tropas de Talbot. Então lá vão eles novamente, só que agora quase sem nenhuma defesa dos arqueiros, pois estavam ocupados demais com as tropas de La Hire e Chantralles. Então novamente, com a carga de cavalaria pelos flancos, os 1.200 soldados vão com tudo para cima dos arqueiros. Os arqueiros ainda tentam responder, mas não dava mais tempo, era tarde demais. Os franceses com suas lanças destroem por completo as forças e exércitos de Talbot. Falstaff apenas fica observando o massacre das tropas de Talbot ao longe, pois não daria mais tempo de se organizar para atacar os cavaleiros franceses. Falstaff então foge da batalha com o seu exército, deixando Talbot para trás. E se vingando,
pelas suas derrotas anteriores, os franceses ainda continuavam a perseguir as tropas de Talbot que tentavam fugir ou debandar. No fim, foi mais uma grande vitória francesa sobre os invencíveis ingleses. No total, os franceses perderam cerca de 100 mortos ou feridos e os ingleses perderam cerca de 2.500 mortos ou feridos. John Talbot também foi capturado e feito prisioneiro de guerra. Os franceses, depois de toda a humilhação que tinham sofrido por anos, nas mãos do exército e do arco inglês, agora finalmente tinham conseguido uma vitória bastante significativa e o caminho estava aberto para reconquistar Paris e outras regiões francesas tomadas pelos ingleses. Mas é aqui que a sua aventura termina. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.